Dentro do circuito equivalente do motor de indução ainda, vamos ver a corrente de partida e torque de partida. Então a gente vai chegar numa fórmula que determina o valor da corrente de partida e do torque de partida em função das características de cada motor. Para deduzir a equação da corrente de partida, do torque de partida e do torque máximo, são necessárias algumas manipulações na equação da corrente rotórica, como é mostrado a seguir. A impedância do rotor é definida como essa fórmula, Z2 igual a raiz quadrada, dos quadrados da soma da resistência do rotor ao quadrado mais a reatância do rotor ao quadrado. A reatância do rotor depende da frequência do rotor, o F2. Então, o X2 é 2π F2L2. E essa depende do escorregamento, porque F2 é S, F1. Né? A frequência no rotor vai depender do escorregamento. De forma que se pode definir uma reatância para o estado em que o rotor está parado, quando o escorregamento é 1, naquele instante inicial da partida, como sendo a reatância de rotor bloqueado. A gente vai falar muito disso aí. Então vai ser o X2 de rotor bloqueado. O que é o X2 de rotor bloqueado? É aquela reatância do rotor naquele instante que está parado. Então o X2 de rotor bloqueado vai ser 2π F1, seria o F2, mas o F1 o F2 é SF1, como o escorregamento é 1, o F2 é igual ao F1, F1L2. Assim, a reatância para um escorregamento genérico pode ser expressa em função da reatância de rotor bloqueado. Então, a gente vai ter o X2, vai ser o escorregamento vezes o X2 de rotor bloqueado. Vai depender do escorregamento. O mesmo pode ser feito para a FEM rotórica. A FEM induzida no rotor é E2 vezes escorregamento vezes o E2 de rotor bloqueado. O que é o E2 de rotor bloqueado? É aquela força eletromotriz induzida no rotor quando ele está parado, naquele instante inicial. Está cortando o máximo, então, né? Cortando o máximo. Aí, para um escorregamento qualquer, vai ter um outro E2. Né? Então, a corrente rotórica passa a ser calculada assim. A gente sabe que a corrente é sempre a tensão dividido pela impedância. Né? Então, o E2 pela raiz quadrada do R2 ao quadrado, soma, né? Mais o X2 ao quadrado. Esse E2 a gente sabe que é SE2 de rotor bloqueado. Então já vamos substituir. E o X2 é SX2 de rotor bloqueado. Substituindo na equação, a gente fica com essa aqui. I2 SE2 de rotor bloqueado sobre a raiz quadrada de R2 ao quadrado mais SX2 de rotor bloqueado ao quadrado. Então essa é a nossa corrente, então. Corrente genérica, né, para qualquer escorregamento. Tomando-se S igual a 1, uma vez que se trata da partida, né, então no momento inicial, aquele na partida, logo quando ele vai funcionar, a gente tem que o I2 é E2 de rotor bloqueado pela impedância, né, de rotor bloqueado. A gente sabe que o escorregamento é igual a 1, então tira fora o escorregamento. Esse aí é o nosso I2, então, para o valor da partida. Né, no momento que a gente está falando do I2, é a corrente no rotor. Ela tem influência lá no I1, que é a corrente que a gente mede, mas não é ela. Isso aqui é só o I2, é a corrente no rotor. Agora, o fator de potência do rotor, né, calculando ele, a gente sabe que o cosseno Φ2 de rotor bloqueado vai ser o R2 pelo Z2 de rotor bloqueado. Lembrando sempre, né, o RB é uma grandeza na partida, né, quando o rotor está parado. A gente sabe que o Z2 de rotor bloqueado é Z2 é igual a raiz quadrada de R2 ao quadrado mais o X2 ao quadrado. Então, o cosseno Φ2 vai ficar R2 raiz quadrada de R2 ao quadrado mais o X2 ao quadrado. Essa é a nossa forma do cosseno Φ2.
Né? Por que a gente está calculando isso aí? Porque a gente quer calcular o torque de partida. E a corrente e o cosseno φ são fatores importantes no cálculo do torque de partida. Dobrando-se a resistência do rotor, se verifica que a impedância do rotor aumenta, porém não dobra, devido à existência da reatância. O Z2 é a soma, né, dos quadrados, extraída a raiz quadrada, de R2 ao quadrado mais o X2 de rotor bloqueado ao quadrado. Então, se eu dobrar a resistência, né, aumentei, dobrei ela, mas ela vai aumentar a impedância, mas não vai dobrar. Porque tem uma parcela dela que não vai mexer, né, que vai ficar constante, que é o X2 de rotor bloqueado. Então o Z2 vai aumentar. Consequentemente, a corrente de partida diminui. Aumentei a impedância, vai diminuir a corrente. Porém, não se reduz a metade. A mesma situação. Né? Eu aumento o Z2 aqui, não é dobrar, vai diminuir a corrente. A corrente no rotor de rotor bloqueado. Percebe-se também que o fator de potência do rotor aumenta, porém não dobra, pelos mesmos motivos. O Z2 é isso aqui, né? Z2 de rotor bloqueado é raiz quadrada de R2 ao quadrado mais X2 de rotor bloqueado ao quadrado. Temos isso aqui. Essa aqui vai ser a nossa forma do cosseno φ2 de rotor bloqueado. Ele vai aumentar, mas não vai dobrar. O torque de partida pode então ser calculado pelas equações a seguir. Essa aqui é a nossa fórmula geral do torque. Né? O torque é K φR2 cosseno φ2. Como é da partida, é o de rotor bloqueado. Então agora nós vamos inserir as fórmulas aqui nessa equação. Substituindo o I2 de rotor bloqueado pelo E2 dividido pela impedância de rotor bloqueado, o cosseno φ2 é o R2 pela impedância, nós temos isso aqui. Aqui a gente tem o I2 de rotor bloqueado e aqui eu tenho o cosseno φ2 de rotor bloqueado. Fazendo a multiplicação, né, o denominador, eu estou multiplicando tudo, então eu vou cortar as raízes. E o torque de rotor bloqueado vai ficar essa equação aqui, K φR E2 de rotor bloqueado vezes R2 dividido por R2 ao quadrado mais X2 de rotor bloqueado ao quadrado. Essa é a nossa fórmula do torque de rotor bloqueado, ou seja, o torque de partida do meu motor. Esse é o torque de partida. Conclui-se então que o torque de partida aumenta com o aumento da resistência do rotor, pois o numerador cresce mais rapidamente que o denominador, ou seja, o cosseno φ2 de rotor bloqueado aumenta mais do que diminui I2 de rotor bloqueado, né, que diminui a corrente. O torque de partida depende quadraticamente da tensão por fase aplicada ao estator, pois o fluxo resultante depende da tensão, como a gente já viu. E a FEM rotórica I2 depende do fluxo. Então, eu tenho que o torque de partida, que é igual ao torque de rotor bloqueado, é igual a K, a tensão aplicada no motor, o V1 ao quadrado. Esse é o nosso torque de partida, então, que ele é proporcional, né? Esse K aqui está dizendo que ele é proporcional à tensão ao quadrado. Né? Aí a gente pode voltar lá para as chaves de partida, né? Que um exemplo lá na chave estrela-triângulo, por exemplo, reduzia a tensão aplicada no motor, reduzia 1/3 a tensão aplicada, e o torque reduzia 3 vezes, né? É o quadrado da raiz. A chave série paralelo reduzia a metade a tensão, o torque reduzia a 1/4, né? 0,25 do nominal de partida. Então daí é que vem que o torque de partida depende do quadrado da tensão aplicada no motor.